Uma final à altura da temporada, é isso que podemos dizer do famoso Tell All ou episódio Confissões, que é o episódio que encerrou com chave de ouro a terceira temporada de Antes dos 90 Dias. E quando eu digo altura, tô falando de drama e barraco mesmo, como já é de praxe. Furacão da Geórgia, né, vulgo Ângela, acabou fazendo um super barraco do nada com um assunto que nem tinha nada a ver com ela. E com gente que ela não tinha nenhum motivo pra poder tretar também. A Maria deu as caras aí, debochadíssima, e fez todo mundo questionar o papel de bom moço do manicuro, né? Vulgo Cezinha, Trouxeza, e a Darcy, Tom e Emma também, e a Stacy, mais uma vez tiveram seu momento de tretar, ao vivo, né? Quase que ao vivo. Isso sim é que eu chamo de barraco de respeito. Confiram aí o resumão pra vocês terem um gostinho, né? E vamos rezar pra que Santa Ângela dos Barracos... Aliás, pra Santa Ângela dos Barracos, né, para que esse episódio um dia seja televisionado, né, pelo TLC do Brasil, quem sabe, né não? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Esse episódio de Confissões, ele durou 4 horas e foi dividido em 2 partes. A gente já começa esse negócio aí rindo muito, né? Porque quem? Trouxeza é o primeiro a chegar lá, né? E aí vem ele falando que hoje é o dia de falar dos sentimentos dele por Maria, né? Que ele quer uma família, filhos, blá blá blá, não sei o que. Até parece, né? Tanto. Como sempre, todo mundo vai chegando ali, falando das suas expectativas, né? E aí tal. Preciso fazer aqui um parênteses, que os únicos estrangeiros que estavam lá dentro do estúdio, né, eram Tom e o Jesse. Sim, Cherno Jesse, o Galego Fitness, apareceu. Inclusive, acho que podemos chamar aí esse evento, né, de inferno astral da Darcy, porque olha, mas a mulher garante que pode vir com tudo porque ela tá preparadíssima. Angelão já aparece com aquela cara de poucos amigos, né, fala ali pras câmeras que não vai aceitar ninguém falando nada ali do relacionamento dela, né, que é perfeito e não sei o que. E pode ter certeza que vai fazer barraco, com certeza, né, não importa aí o como ou porquê ou com quem. O primeiro mini climão que se sucedeu foi quando a apresentadora, a Shawn Robson, pergunta que diabos o Tom tá fazendo ali, né, não tinha terminado? Vocês viram no episódio, né, antes desse aí, que ele disse lá que não ia funcionar, essa relação à distância, que não sei o que, né? Pois é, mas aí dizendo ele que foi lá pra poder apoiar a Darcy, né? E que o casal ainda tava vendo se esse namoro aí daria certo ou não. Já a Darcy foi logo dizendo que considera, né, o Tom seu namorado ainda. E aí a Shawn disse que eles iam ter que conversar no privado sobre esse assunto aí. Passando Timóteo, né? Passando agora, aliás, pra Timóteo, vulgo garota do blog, né, e Jennifer Taradona, já que vocês vivem perguntando aqui sobre a vida íntima desses dois aí, né? Pois é, só pra lembrar, na época que eles estavam fazendo a propaganda desse episódio, né, lá nos Estados Unidos, o time deu várias entrevistas falando que lá no Confissões ele ia explicar por que eles não foram faro na Colômbia, isso aqui lá. Mas o máximo de explicação que a gente conseguiu, né, foi, abre aspas, a gente não chegou aos finalmente. Naquela viagem para Colômbia tinha tanta coisa acontecendo, toda hora aparecia um obstáculo para nos impedir, fecha aspas. Ou seja, manteve aí o mito sobre a sexualidade dele no ar, né, já que também não foi uma explicação nada convincente. Depois disso tivemos um momento de choro e emoção com Avery, nossa vegana de Taubaté, né, e Omar e a mãe dela também, a Terry. Inclusive, repara só como ela perdeu peso depois do programa, né? Ficou bem fininha aí. Então tá todo mundo caindo no choro, né? Porque a dona Avery tá lá meio que numa sinuca de bico. Ela não, por mais que Terry confie no Omar, né? Ela morre de medo da filha ir pra Síria lá e acontecer alguma coisa ruim, né? Todo mundo sabe o que tá acontecendo pra ela por lá. O Omar diz que assim que ele acabar o mestrado dele, eles vão mudar pra outro país, né? E tudo vai se resolver. Só pra atualizar, esse episódio aí, ele foi gravado entre o fim de 2018 e o início de 2019. Ele tinha um visto agendado para maio de 2020, né, a entrevista, mas foi adiado por conta da pandemia. Então, o Tom e a Angela aconselharam a Avery a tomar muito cuidado, porque a realidade de estar num país estrangeiro, né, numa outra cultura, sem falar o idioma e sem emprego também, enquanto o marido trabalha, não deve ser muito fácil, né, não? E aí, enfim, nada se resolve e o Omar precisa sair da ligação urgente, porque ele tem aula no dia seguinte, muito cedo. Nessa pequena pausa aí, o Chernobyl aparece direto da Holanda. Sim, estamos falando de Cherno Jesse.
Dizendo ele, né, que foi lá pro programa para dar sua versão dos fatos, né, e informar ali com atualizações para os seus fãs da vida dele, né. Amado, meu filho, alguém se importa com a sua vida? Pode voltar para Chernobyl, que ninguém sentiu falta. Aí chegou a vez da Darcy e do Tom sentarem ali no divã sozinhos com a Sean. Primeira coisa que é falada é sobre a quantidade de eu te amo que a dona Darcy fala pro Tom. E aí, obviamente, ele não diz uma vez. Segundo ela só quer que a pessoa saiba o quanto ela é amada. E aí ela entende, né, que o Tom só diz mesmo quando ele realmente sente, por isso que ele segurou. Aí vocês lembram que eu disse numa das lives que a gente fez que a Emma, a irmã dele, né, é super falciane, né? Pois é, a Darcy, né, fala que adora a cunhada, acha ela engraçadíssima, mas quando a mulher aparece ali no Skype, né, não devolve esses elogios, não. A Emma já chega falando na lata que a Darcy deveria ter falado menos em casamento e deveria ter feito mais perguntas sobre a vida mesmo, pessoal do Tom, né? Achei estranho aí porque eles disseram que se conheciam, a Darcy e o Tom, pela internet há vários anos e não sei o que, como é que nunca fizeram essas perguntas, né? Antes, não se conheciam? Conhecer é conhecer, né? Às vezes era só, sei lá, né? Falava sobre o quê, né? Nessas conversas aí, a gente quer saber, enfim. Pra provar o seu ponto de vista, a Emma pergunta pra Darcy, né? Qual que é a cor favorita do Tom, e aí ela nem sequer soube responder. Mas tudo bem, esse caso aí a Emma realmente estava certa, né? A Darcy é sempre equivocada. Pra piorar, na hora que a Sean vai responder uma pergunta, ela acaba mencionando que o Tom já foi noivo 2 vezes, e a Darcy fica chocadíssima, porque nem ela sabia disso, né? A Emma volta aí a atacar e diz que eles não sabem nada um sobre o outro, e aí eles ficam reclamando sobre a Darcy ser super carente, né, ciumenta, e por aí vai, né, coisa que ela nega veementemente, imagina, né. Dona Stacy também é chamada para defender a irmã, e aí ela já chega falando que o Tom é que não dá atenção suficiente pra mulher. Era de se esperar. A apresentadora lá que tá louca pra ver o fogo no parquinho, né, questiona Stacy se lá na Albânia ela teve a sensação de que a Darcy tava com ciúmes, né, não? E queria competir qual que era a melhor relação. Lembra? Eu falei exatamente isso na live. E aí a gêmea, né, a Stacy diz que não, imagina, mas a Emma, como boa inglesa sinceríssima, já rebate falando aí que no programa ficou muito claro que tava com ciúme sim e tava competindo sim. Isso gera uma briga ali nas gêmeas e aí fica escrachado o que a gente já sabia toda essa temporada aí. O melhor momento dessa treta e toda, né, é que o Tom revela que de fato ele chegou a ter um anel de noivado para dar para Darcy. Ele na verdade afirmou que comprou por segurança, né, já que ele tinha planejado um passeio romântico lá na Gran Canária, que é uma ilha espanhola, para quem não tava entendendo muito bem, né, que diabo que era aquilo ali que a Darcy tanto falava. Ele achou melhor ter um anel no bolso caso aparecesse o momento certo de fazer o pedido e tal. A Darcy entrou em desespero quando ouviu isso, coitada, mas não botou a culpa também na Stacy não, pelo menos no Confissões não sei se em casa quando chegou, né, a treta comeu solta. Eles começaram a falar também do Jesse e como a produção adora um barraco, já chamaram logo o Jesse para poder ficar na salinha ali com os outros participantes, né, quase que pra entrar. Só que aí, por sinal, né, todo mundo tava falando mal do Chernobyl ali. E aí a cena tem maior cara de armação, né, e a própria Avery futuramente disse aí que essa parte foi realmente bem armada. O que se sucedeu é que ninguém entendeu nada, nem ela, nem o time quiseram cumprimentar o Jesse. E aí acharam que ele nem devia estar ali, né, já que ele trazia vários gatilhos pra Darcy. Do nada, chega a Angela e começa a gritar que todo mundo tava fazendo bullying com o pobre coitado do holandês e até mandou a Avery calar a boca dela porque ela era avó de 6 netos e por isso ela que ia falar. Só que nesse intervalo, né, apareceram a Terry e a Rebecca, tia dos filtros, né, pra poder defender a Avery, que tava ali tomando sermão de graça da mulher. E aí a Sean avisou a Darcy que a Stacy e o Tom, né, foram ali até o local pra poder ver o babado ao vivo, meu filho. Todo mundo foi lá ver o que tava acontecendo. E aí eles já chegaram lá, a Angela tava dizendo que muçulmanos não podem responder os mais velhos, nem falar dos outros. E aí tem dias que é bem difícil gostar de Furacão da Geórgia, né? Porque fica usando as... Gente, pra que? É desnecessário esse barraco que ela fez, não? A produção manda todo mundo se espalhar, né? E voltar pro cenário em 2 minutos. Só que aí, quando todo mundo senta, né? E aí chega a Sean lá, ela pergunta o que aconteceu, né? E aí a treta recomeça. A Avery, ela começa a chorar, porque ela também já teve num relacionamento abusivo, né? Assim como Dona Darcy. E a Angela segue atacando a coitada da menina, né? Furacão da Geórgia, então, diz que
não se mete em briga dos outros. E o time responde que ela tá se metendo sim, e inclusive defendeu o Jesse, né? E aí a Rebecca também responde isso aí e fica do lado da Avery. E aí nesse momento temos o quê? A encarada épica das duas, né? Tia dos Filtros versus Angelão. Aí aparece segurança pra separar, e vem também marchando ali, né? Com sangue no olho, quem? A supermãe, a Terry, né? Já gritando lá de trás pra Angela parar de agredir verbalmente a filha dela, porque senão ela vai cantar. E aí, minha filha, é um circo completo. O circo do Soleil pronto armou ali. Assim como da outra vez, Furacão da Geórgia saiu aos berros, né? Falando que a Avery não devia defender a Darcy, porque o Tom pode defender ela, e continuou o barraco nos bastidores, desnecessariamente, né? Mas a gente ama. Depois desse fuzuê todo aí, o Jesse é chamado no palco, né? Acho que ele até ficou ali meio assustado com os gritos da Angela, porque nem a Avery nem o Timóteo estavam sendo grosseiros ou humilhando o Chernobyl, né? Eles só mesmo não quiseram cumprimentar o menino. E aí ele vai lá fazer toda a atualização da vida dele, diz que está se formando em psicologia e que virou coach. Você aí que quer virar sugar babes, né, de mulher rica, contrate-se no Jesse, aprenda a extorquir mulher, não? Ele também fala que a Darcy é obcecada por ele e que ele foi para Nova York escondido dela, porque ela ia querer ficar correndo atrás dele, né, dizendo ele. É engraçado que ele disse que não estava lá para poder falar da ex, mas afirma que tem comprovantes de que ela deve uma coia pra ele, né? Deve um dinheiro lá. Darcy, gente. A mulher que usa Louboutin e aquelas troços da Chanel lá, aquelas malas, tudo da Louis Vuitton. Tu acha que Darcy deve esse homem? Me poupe, né? Deixando o galego do Chernobyl aí de lado, né? E partindo pro Furacão da Geórgia, já que ela, Skylar e Michael são os próximos da fila da lavação de roupa suja. Só pra constar, quando eles assistiram a cena do bolo jogado na cara do Michael, vocês lembram, né? A Skylar tava com uma cara de quem tava se matando de rir por dentro. A Sean pergunta ali a ela o que ela achou dessa reação, né? Se foi exagerada. E aí ela respondeu que pra mãe dela, ixi, minha irmã, tava tudo normal. A Angela, por sua vez, fala que é impossível seu noivo ter uma vida social sem deixá-la brava, porque ele não é confiável. E ela também, né? Porque ela também não, ela diz que ela não tem uma vida social porque ela trabalha demais para poder juntar o aqué, né, um dinheirinho, para dar um jeito aí na situação dos dois, né, para poder levar Michael para os Estados Unidos. É lógico que eles iam trazer toda a história de ter um filho ali à tona. Nessa época aí, o Michael, ele já estava dizendo que para ele era mais importante ter um filho do que viver nos Estados Unidos, né? Hashtag projeto desencalha. E aí ele se esquivou da pergunta, né, sobre deixá-la caso ela, aliás, não possa ter filhos, né? E diz que vai conversar com a Skylar. Só que a Skylar diz que pode conversar o tanto que for, meu filho, que ter mais um filho não é o desejo da mãe dela e que ela também não vai contribuir com essa palhaçada toda aí, não. E aí na próxima cena temos quem? Todo mundo no cenário e o Fidel, que é o irmão da Kinney, é chamado no Skype para poder falar mal do Benjamin. Ele já vai dizendo que o americano foi bem mediano, mais ou menos, né? Lá na negociação do DOT, mas acaba dizendo também que ele passou na avaliação, principalmente no dia que eles foram lá beber, né? E aí o Benja não exagerou na bebida. Vou te confessar aqui que me deu um medinho, né? Quando ele disse, Benjamin me deve. Aí a Sean questionou qual que era o valor, né? Desse débito aí, e o Fidel, com a sua voz de mafioso, disse o seguinte, abre aspas, um valor que ele consegue pagar, fecha aspas. Pra quem tá curioso, o próprio missionário Benja, nem ele sabe que valor é esse que ele tem que pagar. Mas ele dizendo ele que tá juntando só, porque pra ele poder ir lá buscar a Kinney, né, tem que ter pago tudo. Pode dividir em vários meses, mas só quando der o último mês é que ele pode ir lá pegar. A mulher... Passando agora pra frente, vamos falar aqui de... Aliás, vamos malhar com a cara de Timóteo, né? E Jennifer Taradona. Veio à tona aí a história lá do anel de noivado que não é de noivado, né? As mulheres lá disseram que jamais usariam um anel que foi dado pra outra e repassado, né? E sobre o fato da colombiana aí ter chamado o boy de mulherzinha, todos os outros casais, né, também disseram que ali em algum momento deram nomes pejorativos para quando seus crushes, né, estão dando um chiliquinho. E aí o próprio Tim falou que tinha um contexto no meio dessa história, que apesar dele não gostar muito, não, mas diz que tem. E aí Timóteo também comentou sobre o Jennifer Taradona,
ter dito que achava que ele era gay, né? E sobre o que diziam na internet por aí. Segundo ele, há muitos anos, todo mundo fala isso mesmo, né, na cara dele, porque ele sempre foi muito vaidoso, né? E aí ele já se acostumou com essa história. Depois a própria Jen garantiu que ele não era gay, né? E que na verdade ele tinha mesmo bastante... Ele era uma pessoa respeitosa, né? Por isso que ele não avançava os sinais. Próximos da fila, tinha dos filtros Shrek da Tunísia. Vou mencionar aqui que ele já estava bem mais magro, inclusive, na época dessa gravação. Eu falei que ele mudou bastante, né, de lá pra cá. Pois é. Surgiu o assunto aí da Rebeca ter namorado uma outra mulher, né? E aí o Zied garantiu que os pais dele jamais vão aceitar e que eles vão ter de esconder essa informação aí pro resto da vida. Mas a apresentadora falou pro casal que com certeza vai chegar no ouvido deles. Inclusive, a irmã de Zied, tu acha que ela não já contou isso? Só que Rebeca ainda tem fé que eles não vão descobrir nada e a Avery, como muçulmana, né, defendeu sua amiga. O Shrek falou que o que mais deixou ele fulo da vida foi o fato dela ser casada legalmente. E aí a Shawn perguntou se ele soubesse antes, ele diria pra sua namorada não ir, e ele falou que sim, né? Tia dos Fields assumiu a culpa aí, né? E falou que ela queria muito conhecer o boy, né? Zied, por isso que ela não falou nada e escondeu essa informação. Além disso, Rebeca falou também que já tem um plano pro Zied trabalhar quando ele estiver nos Estados Unidos, né? Atualmente ele já tá nos Estados Unidos e faz os cameos lá, né? Que são aqueles videozinhos lá que... mandando mensagem pros outros, né? É tipo um carro de mensagem, só que com gente conhecida. É mais ou menos isso. A Larissa vive disso aí também. Vamos enfim falar agora do que os participantes queriam mesmo, que era Maria. A Siri da Ucrânia deu as caras ali novamente, né, com seu eterno ar de deboche. Mas antes a Shawn questionou, né, trouxe Cheza, obviamente, que ele achou que a loira, né, iria para Cancún. Por que ele achou que ela iria para Cancún se ela sumiu por 2 dias, né? E aí a resposta dele foi o seguinte, que ele tinha fé nela, na Maria, jamais acreditaria que Maria fazia uma coisa daquela ali com ele, né? Todo mundo foi lá consolar o menino, né? Dizendo que ela foi errada, que ele devia ter desistido dessa baboseira ali há muito tempo, né? Pois é, e aí o Tim disse que o amor é cego mesmo, mas que depois de 5 anos, 3 viagens canceladas e um monte de desculpa esfarrapada, era mais que o suficiente, né? Pra ver que aquilo ali era um golpe. E aí o manicure informou a todo mundo que a relação deles, né, naquele exato momento ali, era inexistente. E ainda bem que ele acordou pra vida, né? Ou não, né? Vocês vão entender. E aí parou de fingir também, né? Não sabemos também. Pode ter sido isso. E aí o César já vai desesperado perguntar se ela tá saindo com alguém, né? E dizendo Maria que não, tá saindo não. Lembra que no outro episódio ela disse que tinha outra pessoa? Pois é, ela afirma que era só uma brinks, né? Ela tava de brincadeira com a cara dele. E aí ela garante que já considerou sim o Trocheza como seu namorado, né? Mas que foi só por 2 anos e não por 5 anos como ele ficava falando. Ela também contradisse novamente toda essa história do dinheiro, abre aspas. Não é verdade sobre os 40 mil. Não tem 40 mil, não tem um valor específico. Talvez uns 5 mil durante esses 5 anos. Que não eram 5 anos de namoro. Não foram 40 mil e ele sabia disso, fecha aspas. A ucraniana também jura de pé junto que já amou Trocheza, né? Algum dado momento. Mas ela fez um monte de careta ali, então a gente não sabe exatamente se isso aí é verdade, né? Maria desejou toda a sorte do mundo para Trocheza, né? Apesar de tudo que ele fez, que no caso teria sido entrar nesse reality aí contra a vontade dela e ficar pintando a mulher aí como a vilã, né? Pois é, não que ela não seja, mas ela foi exposta aí, né? Isso pro mundo inteiro, né? Numa situação que... numa história que nem foi bem assim. Porque a parte da grana, por exemplo, tudo mentira, né? Depois de ouvir tudo isso, Rebeca e Benjamin disseram que agora eles começaram a desconfiar que a relação toda tenha acontecido de um jeito muito diferente do que realmente foi contada por Trocheza. E foi aí que todo mundo começou a dar a teoria da conspiração, né? Começou a bater o martelo aí que o manicuro tava fingindo e atuando o tempo inteiro. Aí foi daí que surgiu aquela história lá de que ele é um ator e que não sei o quê. E aí vocês, né, de que lado estão nessa história? O que vocês acharam do grande finale do circo, o fim do circo? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.